E cá estamos nós de volta para o nosso segundo convidado, mas antes de avançar... Literalmente, porque tu no intervalo vais sempre dar uma volta não sei onde. Tal, Não, foi por causa do telemóvel. Eu vou dizer, o telemóvel estava no silêncio, mas estava com vibração. E como estava ali em cima da mesa, fazia... Quando eu fui ver, há alguém que mandou uma mensagem a dizer que gosta muito das minhas meias. Olha, muito obrigado. Então, mas ligue para nós em direto, vá, 21908-986. E vamos falar das minhas meias. Muito obrigado. Sim, senhora. Bom fim de semana para si também. Mas eu já reparei também... O quê? A pulseirinha ali, é a tudo combinada. Exatamente. E ficamos por aqui. Sim, é melhor não vou dizer para mostrar mais nada. Não. É outra cor, é outra cor. Não, nada de usar a imaginação. Olha, nós estivemos a ver este vídeo, de facto. Sim, foi espetacular. Lindíssimo, não é? É verdade. E estava aqui um dos nossos cameramen, até perguntou onde é que é isto. E a resposta foi, isto é em Lagos, não é na Nigéria. Exato. E aproveito isto já para apresentar o nosso convidado, não é? Com certeza. Que é então o diretor do Parque Zoológico de Lagos, que é o Sr. Paulo Figueiras. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, obrigado por estar aqui, obrigado por partilhar este vídeo que de facto é lindíssimo. E a primeira pergunta é, não é propriamente um jardim zoológico como nós pensávamos, convencional, como dizia bem o Ricardo? Não, porque também os zoos mudaram ao longo dos anos e na atualidade os zoos já não são o que eram. Ou seja, antigamente os zoos... Mas já agora gostava de aproveitar para dizer que precisamente hoje fazemos 18 anos de existência. Portanto, então, é o dia do aniversário. Muitos parabéns. E que melhor sítio para estar do que num canal de televisão para mostrar o vosso trabalho. Sim, exato. Mas como eu dizia, os zoos eram basicamente montras de animais, não é? Digamos, em que eram capturados, colocados em jaulas para que as pessoas vissem as diferentes espécies. Na atualidade, a legislação, portanto, obriga até que os habitats sejam construídos de uma forma naturalística, que os animais e que sejam mais ou menos equivalentes àquilo que eles têm na natureza, não é? Pois. Portanto, acaba por ser muito melhor em termos de bem-estar dos animais e até do próprio público que visita. Além disso, há uma série de projetos de conservação em curso, os zoos obrigam-se a fazer conservação, investigação e educação do público, não é? Porque os zoos são visitados por milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro. E o Paulo literalmente veste a camisola. E eu visto a camisola. Por falar em educação, quando estava a passar o vídeo, como nós estávamos, eu estava de pé, o Ricardo também, e o Ricardo viu uma imagem e ele até começou a citar: é necessário educar as crianças para não termos que educar os adultos. É um pensamento de Pitágoras que temos no parque, sim. E é interessante isso porque, de facto, agora podemos fazer isso. Mas houve uma fase em que tivemos que educar os adultos em relação, de facto, ao bem-estar dos animais, não é? Exatamente. E pronto, e como eu referi, o parque está construído de uma forma muito naturalística e é isso que também tem cativado o nosso público ao longo dos anos, não é? E depois também a vertente poética, digamos, entre aspas, os tais pensamentos de vários pensadores ao longo do percurso, que têm eles a ver também com a causa animal, as posições também frequentes que temos relacionadas com a causa animal e com todos os males que nós provocamos ao planeta. Pois. Porque nós somos também sócios de associações ligadas a esta área, nomeadamente a AISA, que é a Associação Ibérica de Zoos, e a EASA, que é a Associação Europeia de Zoos. A EASA, que é a Associação Europeia, portanto, coordena programas de reprodução em cativeiro para espécies em perigo de extinção, que é o caso dos EAPs, dos quais no zoo nós participamos em cerca de 50 programas, portanto, espécies que estão em perigo de extinção dos seus habitats e em que o objetivo é reproduzir estes animais que são colocados noutros parques e alguns deles para fazer repovoamentos. Claro. Até há pouco tempo recebemos um casal de rola de socorro, que é uma espécie de uma ilha do México, que está extinta na natureza e achamos interessante porque é um animal que não é um animal interessante quando se olha, é uma rola muito parecida com uma rola turca, mas é um projeto interessante porque é uma espécie que já se extinguiu e nós estamos a reproduzir para que as suas crias voltem ao México e que sejam reintroduzidas no seu habitat natural. E é esse o grande objetivo dos zoos na atualidade. E o Paulo foi o fundador do zoo? Eu fui fundador do zoo, sim. Isto acaba por ser um sonho de criança. Realmente não é nada fácil fazer
um habitat tão semelhante àquilo que eles têm na natureza. São anos e anos de estudo, de observação, de viagens, muita pesquisa. Pronto, e já há um conhecimento de muitos anos, não é? Para que sejam adaptados depois dos animais, as diferentes espécies aos seus habitats. E, acima de tudo, é preciso gostar. É como tudo na vida, não é? Quando se está nas coisas por gosto, funcionam muito melhor. Isto tem... Qual é o tamanho do zoo? O zoo tem 3 hectares, está localizado a 12 km de Lagos, perto de uma aldeia que é Barão de São João. Tem 3 hectares. E 350 espécies de animais. Exatamente. 140 espécies de animais então e cerca de 200 botânicas também. Porque acaba por ser um jardim, digamos, não é? Porque nós temos uma vegetação muito densa no parque também. Isso é uma maravilha, porque a pessoa sente-se mesmo na Nigéria, quando lá vai visitar. Sim, mais perto do habitat natural do que... Mas Exato. acaba por ser, de facto, importante até para o desenvolvimento da própria espécie que o parque zoológico tem, não é? Quanto Exato. mais próximo da sua realidade enquanto espécie animal, mais fácil é. E é isso, em termos de reprodução e tudo, não é? Porque os habitats mais naturalísticos levam a que os animais se reproduzam com maior facilidade e que tenham melhor qualidade de vida, não é? Porque ainda há muitas pessoas ainda contra os zoos, mas muitas pessoas não têm a percepção do que são os zoos na atualidade, ainda veem os zoos como... Ainda existe aquele tipo de público, por exemplo, que chega ao zoo e quer ver os Big Five, como acontece na África do Sul, não é? E todos os outros não são interessantes. Os Big Five é o elefante, o leão, a girafa, sim, 3... E o búfalo, penso eu também. O búfalo e o gorila. E por acaso nós não temos nenhum dos Big Five. É um próximo projeto. Que há um projeto de expansão assim a curto prazo do zoo. Neste momento a base da coleção animal, digamos, são aves e primatas. Temos uma grande variedade de primatas e de aves. E no futuro o nosso objetivo é a construção de uma pequena savana africana. Com algumas espécies também. Claro, como é óbvio, o clima do Barlavento, o Algarvio, ajuda. Sim, é algo que nos ajuda bastante, é o clima do Algarve também, porque é interessante que nós somos do zoo na Europa com a maior coleção de calaus. Calau... Aquele que tem o bico assim. Exatamente. É preto, não é? Um elmo por cima do bico. Exato, que existem, os asiáticos são mais coloridos, os africanos são menos coloridos e nós temos um enorme sucesso reprodutivo com esta espécie. E por acaso, por vezes é aquilo que nos é dito, a localização geográfica do parque também contribui bastante devido ao clima que nós temos, não é? Para além das dietas e tudo o resto. Mas o clima acaba por ter muita importância. Olha, eu vou pedir à produção para ir passando as fotografias, que ainda temos bastantes, né? E assim a gente vai, ao mesmo tempo que vamos conversando, porque as pessoas lá em casa já conhecem bem a nossa já cara. tem a página, não é? zoolagos.com, as pessoas podem e é a tal tematização também dos espaços, portanto aqui é um espaço dos Wallabies. A Austrália tentamos tematizar como por continentes, não é? Continente asiático também, exato. Exatamente. Aqui, a instalação dos lémures em que tentamos também tematizar a África. Exato. Isto é feito de lama. O pormenor da corda com roupa pendurada à porta. Ou seja, no fundo a pessoa o que faz é lá. O que a pessoa faz é uma visita guiada. E agora vou só pedir para ficar esta foto, porque a minha pergunta é qual é a diferença entre o alligator e o crocodilo? Entre um crocodilo e um jacaré. E um alligator. Eu não faço a mínima ideia. Eu não sou muito ligado aos répteis. Não, mas eu olhando para um e para o outro, vê-se bem a diferença. É assim, eu sei o que é que eu tenho que fazer se vir um e outro. É a mesma coisa, é fugir. Mas ver a diferença eu não sei. Pronto, então... Não, mas o alligator tem o focinho assim em bico.